Então, gente, esse vídeo de hoje vai ser um pouco mais longo. Acabei de chegar nessa história de mídia digital, né? Mídia social, enfim, youtuber, etc. E já recebi uma crítica que posso bem dizer que mexeu comigo. Na hora, o que eu fiz? Errei. Eu excluí o comentário. Ao invés de até deixar como referência ao que a pessoa tinha dito por que eu tô postando esse vídeo agora, por que eu tô fazendo esse vídeo, eu me senti um pouco afrontada e excluí. Mas em resumo, até pelo nome da pessoa, eu imagino que seja um português, porque dificilmente você tem no Brasil pessoas chamadas Nuno, e aqui em Portugal você tem pessoas chamadas Nuno a cada esquina. Então, ele fez um comentário sobre um vídeo que eu postei que era trabalhar como turista em Portugal e se regularizar como turista. E aí ele falou o seguinte, em resumo foi, a pessoa já vai na intenção de ficar ilegal no país e o advogado tá como se eu estivesse apoiando esse comportamento. Aí botou assim, advogados, enfim, reticências. Bom, primeiramente eu queria deixar muito claro que isso que está acontecendo, esse surto, né, de imigração para Portugal dos brasileiros, ele não se deve simplesmente porque brasileiro é espertalhão, brasileiro quer se dar bem em qualquer lugar. Não, isso se deve porque a gente está vivendo uma guerra. E é uma guerra tão intensa que tem atingido da classe A à classe Z. Ou seja, as pessoas que têm maiores condições de migrar, que têm imóveis, que têm patrimônio, que têm renda, elas vêm, conseguem tudo perfeitamente. E as pessoas que não têm essa condição também estão sofrendo com essa guerra. É uma guerra de violência, é uma guerra na política, é uma guerra em que existem 14 milhões de brasileiros em situação de desemprego, em situação de necessidade extrema. Não 14 milhões, mas uma boa parte por uma questão, uma política governamental, enfim, não importa. Importa que hoje o Brasil tem vivido, hoje não, né? Isso tem coisa, vamos dizer assim, nos últimos 2, 3 anos, vivido uma imensa crise e uma crise séria. Então, o que as pessoas fazem? Elas têm necessidade de sobrevivência, de sair desse estado de crise. Elas querem viver, elas têm um instinto humano que é você superar esse estado de crise. E foi a mesma coisa que, curiosamente, alguns portugueses fizeram no início do século passado. Sabe por quê? Por causa da guerra. Então, muita gente hoje que fala assim, eu sou descendente de português, o meu pai é português e mora no Brasil. Esse pai, esse neto, ele é descendente de português porque o português foi morar no Brasil para fugir de um estado de guerra. Uma guerra que estava envolvendo toda a Europa. Inclusive, Portugal participou da Primeira Guerra. A gente tem aqui um momento no país e várias ruas em homenagem, tem monumentos aos ex-combatentes da Grande Guerra. Só que muita gente que era portuguesa, na época, né, cidadãos portugueses, foram morar no Brasil. Isso não é a mesma coisa que o brasileiro está fazendo hoje, fugindo de uma guerra. Apesar de você não estar em guerra com outro país, você está vivendo uma guerra interna, é muito pior. É uma guerra contra a violência. É uma guerra que mata mais de 300 policiais por ano só no Rio de Janeiro. É uma guerra que você vai sair para trabalhar no MER com a tua moto e o cara te mata. A queima-roupa, simplesmente porque quer levar a tua moto. Eu fiquei nessa tensão, nessa necessidade de mudar, porque quando eu tava com a minha filha, com pouco mais de um ano, eu morava em Copacabana na época, a minha mãe, inclusive, continua no meu apartamento de Copacabana, eu passei por um arrastão, tá? Na Santa Clara, eu tava na fila da casquinha do McDonald's e veio um bando de gente, eu fiquei super assustada porque a Gabriela tava no carrinho e aquilo me marcou. E na semana seguinte, uma mulher morreu perto da loja americana, não, dentro da loja americana, por conta de um assalto, e logo no mês seguinte, um policial foi morto ao sair do Banco Santander. Então, isso pra mim é uma guerra. E se a motivação dos portugueses quando deixaram Portugal no início do século e migraram para o Brasil para refazer suas vidas foi uma guerra, a motivação dos brasileiros hoje para procurar Portugal e outros países, seja da Europa, seja dos Estados Unidos, ou seja, sair do quê? É sair desse estado de guerra, procurar uma melhor qualidade de vida. E, infelizmente, as pessoas não têm condição, muitas vezes, de fazer o processo de modo regular. E como tem um boom de gente vindo, o próprio consulado não consegue
administrar esse binômio necessidade e urgência que as pessoas têm. Então o que acontece? A pessoa quer sair, tá desesperada, vai. E olha como é que o governo português agiu. Abriu espaço, modificou a lei, fez com que fosse permitido uma pessoa que começa a trabalhar aqui, começa a contribuir, mesmo que tenha estado, que tenha entrado em Portugal na condição de turista, pode se regularizar como empresário, como profissional autônomo, com um contrato de trabalho. Isso é uma inovação. Isso é um país que está percebendo que é benéfico para ele em muitos sentidos, porque a maioria da mão de obra em Portugal tem envelhecido. Aqui, como é um país que a qualidade de vida é realmente boa, as pessoas envelhecem bastante. Elas não morrem cedo como no Brasil, que com 60 e poucos anos um trabalhador rural já tá quase no fim da vida, cheio de doença. Não, as pessoas aqui vivem 80, 90, tem pessoas com 100 anos vivendo em Portugal. Ou seja, a qualidade de vida faz com que o Estado fique carente de uma mão de obra jovem, porque o português jovem, como ele tem permissão de trabalhar em toda a Europa, ele sai de Portugal, porque os salários em Portugal não são salários muito altos. Então existe uma necessidade de uma mão de obra nova. E vem o brasileiro com um perfil que é um profissional muitas vezes qualificado, formado, pós-graduado, e ele vem buscar uma oportunidade de vida, que é muito mais do que, eu quero entrar no mercado de trabalho português. Não, eu quero viver. Eu quero viver com qualidade. Então, essa crítica que eu recebi dizendo, olha, a advogada está induzindo as pessoas, foi isso que eu entendi a partir do comentário dele, a vir ilegal para Portugal. Não é isso que eu falo. Não é isso que eu falo. Eu digo para as pessoas que existe a possibilidade, que é o recomendado, do visto do estudante, do visto de aposentado, do visto empreendedor, do visto do missionário, pessoas que vêm fazer missões, existe essa possibilidade também. O visto de pessoas que não são aposentadas, mas vivem de rendimentos próprios no Brasil, conseguiu. E o visto Gold, que é para pessoa que compra imóvel. Existe uma variedade de vistos, mas também existe, e não fui eu que criei, foi a lei. Foi uma lei que foi a partir de 28 de agosto de 2017, que abriu a permissão para que você, pessoa que está ilegal no país, o status ilegal que eu quero dizer é o seguinte: você entrou como turista e começou a trabalhar. Essa lei não permite que uma pessoa que entrou ilegal em Portugal consiga a oportunidade de autorização de residência. Não, isso não existe. Você tem que ter entrado legal no país, tá? E permanecer. O ideal é que você faça todo esse processo enquanto você está no status legal. E a lei permite que você faça a manifestação de interesse e consiga a sua autorização de residência. Desculpa para quem discorda disso, mas eu acho que um país que está abrindo as portas para a condição do imigrante, fazendo essa modificação na lei, ele está indo muito ao encontro daquilo que a gente chama de humanidade. Tá? Porque o mundo, né? Essa coisa de território, de país, esse lugar aqui é meu, esse lugar aqui é seu, no final das contas, todo mundo é humano. A gente está tentando sobreviver num estado de violência. Então, quando você tem a Síria com guerra e as pessoas são obrigadas a sair do seu território porque elas querem sobreviver, a gente tem que ter humanidade, tem que ter um olhar humano para isso. O pessoal que viveu aquelas guerras terríveis na região do petróleo, que até hoje existe ali aquele monopólio no Oriente Médio e existe um comando de extremistas e as pessoas saem em busca de outro território para que elas possam sobreviver. A gente tem que olhar para essas pessoas com humanidade. E do mesmo jeito que a gente está vivendo no Brasil uma guerra civil séria, pessoas morrem. E agora eu digo para vocês que não tem a ver tanto assim com a sua classe social. É do pobre ao rico. Pessoas são o tempo todo afrontadas. É uma milícia, é o tráfico, é tudo misturado, é muita violência. E a gente não quer viver isso. E eu acho legítimo o direito da pessoa, a intenção de se preparar para viver uma vida em outro país. Se ela vai recolher os impostos, ela vai pagar tudo que é devido e ela vai produzir riqueza, porque ela vai entrar com a sua força de trabalho, eu acho muito válido.
tá? Então eu digo para vocês o seguinte, o advogado, ele sempre vai ser partidário, porque o que ele faz é defender o interesse de alguém, né? No meu caso, eu tenho muito orgulho disso, eu sempre tento defender o interesse da pessoa que é mais necessitada. Então é óbvio que eu vou ser partidária a essa causa de fazer a legalização de uma pessoa que entrou em Portugal para trabalhar sim, mas entrou com visto de turista. Por quê? Ah, porque eu tô favorecendo essa política? Não, porque foi a lei que fez. Ou seja, o próprio Congresso português entendeu que era uma maneira de dar uma melhor qualidade, condição para quem é imigrante. E eu, como advogada que sou, é óbvio que eu vou abraçar a causa, porque eu acho que é uma causa legítima. Por acaso eu não precisei me valer dessa lei, eu entrei em Portugal fazendo todos os trâmites necessários ao ingresso de uma pessoa com visto, para depois conseguir a minha autorização de residência, mas independente disso, eu não vou deixar de olhar para as pessoas que estão precisando. E a gente está fazendo uma coisa, quando eu falo a gente, é todo o imigrante, né, que entra em Portugal na intenção de melhorar a sua vida e se dispõe a trabalhar e se coloca no mercado que é boa para o país. Tá? Então fica aí essa mensagem e eu digo para vocês, eu sou meio nova nesse lance de mídia social, né? Então esse comentário ele me deixou um pouco chateada, porque antes de tudo a gente tem que pensar o seguinte: eu sei que existem maus advogados, mas a gente não pode julgar uma pessoa por um nicho muito pequeno do que é uma categoria profissional. Porque existe um mau advogado, existe um mau médico, existe um mau engenheiro, existe o mal do homem em todas as profissões. Mas, de modo geral, quando uma pessoa se propõe a fazer direito, é porque ela quer, antes de tudo, tornar as coisas justas. O que o advogado busca, antes de tudo, é a justiça social. Então, eu me incomodei com esse comentário. E por isso esse vídeo um pouco mais longo, aí eu peço até desculpa a vocês.